Em um Egito antigo, opressor e grandioso, as pirâmides alçam-se como testemunhas silenciosas de um povo escravizado. É um tempo de adoração aos deuses. No coração deste império, os israelitas clamam por libertação. Suas vozes entrelaçam-se como notas de uma canção de esperança em meio à dor. Um homem chamado Moisés, escolhido por Deus, caminha em direção ao faraó, portando a vara de Arão, seu cajado, que simboliza o poder divino. O faraó, orgulhoso e teimoso, observa com desdém, desafiando o Deus de Israel. A tensão entre os dois líderes é palpável, como um fio prestes a se romper. A vara de Arão, aparentemente comum, carrega em si o peso de uma promessa divina. Pede-se fé, coragem e obediência de todos que a observam. Neste cenário de opressão e esperança, o milagre está prestes a acontecer. As nuvens se acumulam enquanto a história se prepara para florescer. A atmosfera no palácio egípcio estava tensa. Vários dignitários se reuniram, expectantes, enquanto Moisés e Arão se dirigiam ao faraó. Moisés levantou a vara de Arão, seu olhar firme e, com voz forte, desafiou o faraó a libertar os israelitas da opressão. Com um gesto rápido, Arão lançou a vara ao chão e ela se transformou em uma serpente aterrorizante, dominando a sala. Os magos do faraó, encorajados pela arrogância, imitaram o feito, fazendo suas próprias serpentes surgir do chão. A sala vibrava com murmúrios enquanto as serpentes se comparavam, cada uma prova de poder. O faraó observava com desdém. Então, a serpente de Arão, com um movimento ágil, devorou as outras serpentes, mostrando que o poder de Deus era maior. O faraó, enfurecido e ainda em negação, desconsiderou o milagre, prometendo não ceder às exigências de libertação. Moisés e Arão, embora desanimados, saíram determinados, cientes de que sua missão estava apenas começando. Com fé inabalável, eles se preparavam para a próxima etapa, sabendo que Deus os guiaria na libertação de seu povo. Enquanto caminhavam, uma nuvem de luz parecia segui-los, um sinal da presença divina que os acompanhava na jornada. Pelo caminho, compartilharam com os israelitas as notícias, despertando neles um fervor de esperança e fé na libertação. A esperança brotou nos corações dos exilados. Sabiam que, com Deus, a libertação estava ao seu alcance. Os israelitas reunidos ao redor do tabernáculo sentiam o peso da dúvida em seus corações. Moisés, com a voz firme, chamou os líderes de cada tribo para participar de um desafio divino. As varas foram colocadas em um lugar sagrado, cada uma representando um líder da tribo de Israel. Os murmúrios de expectativa ecoavam entre o povo, esperando o que Deus revelaria naquela manhã. Na alvorada, a luz do sol ilumina as varas, um sinal de que a vontade de Deus logo se manifestaria. Moisés, com um semblante sério, pediu ao povo que aguardasse a confirmação do Senhor. O mistério do que estava por vir envolvia a congregação em tensão e fervor de esperança. Quando o sol começou a se elevar, algo extraordinário começou a ocorrer entre as varas. Uma vara, a de Arão, começou a florescer, revelando flores brancas e frutos dourados. O povo ficou em silêncio, observando o sinal claro da escolha divina manifesto diante de seus olhos. Arão, emocionado, ergueu o olhar para o céu, reconhecendo a bondade de Deus pela confirmação. A florescência da vara tornou-se um símbolo inquebrantável da liderança escolhida por Deus. Com unidade renovada, os israelitas reconheceram a vontade divina e reafirmaram sua liderança. Moisés encorajou o povo a permanecer fiel mesmo diante de dúvidas e desafios. O coração do povo se aquecia, fortalecendo-se na certeza de que Deus estava com eles. Enquanto Arão segurava a vara, uma olhada de determinação cruzou seu rosto, simbolizando sua missão sagrada. As promessas de Deus ecoaram nas mentes de cada israelita, despertando uma nova esperança. Moisés convocou todos para um caminho de união em direção à terra prometida. As vozes se uniram em um cântico de louvor, celebrando a escolha de Deus entre eles. A adoração fervorosa ecoou no deserto, reafirmando a fé inabalável do povo. A nova prova da escolha divina trouxe um sentido profundo de pertencimento e segurança. Moisés, observando a cena, sentiu uma onda de gratidão pela fidelidade de Deus. A certeza de Deus ao seu lado trouxe paz ao coração de cada israelita na jornada à liberdade. Assim, juntos, avançaram com fé, prontos para o que Deus ainda tinha reservado para eles. O céu estava claro e a expectativa era palpável. Os líderes reuniram o povo ao redor da tenda do encontro, onde a Arca da Aliança estava guardada, um símbolo da presença de Deus.
A tenda era adornada com tapeçarias e o som das vozes ressoava, clamando a Deus por orientação e coragem para enfrentar desafios. Moisés, com a vara de Arão em mãos, lembrou ao povo as promessas divinas, destacando que a arca simbolizava sua liderança e proteção. Enquanto Moisés falava, nuvens começaram a se formar no horizonte, um sinal da presença de Deus se aproximando, trazendo temor e esperança. O povo, em silêncio, sentiu a gravidade do momento. Eles estavam prestes a receber novas instruções de Deus e a fé os unia. De repente, uma luz intensa irrompeu da tenda, iluminando o acampamento, como se a própria glória de Deus estivesse se manifestando. Os líderes entraram em reverência, enquanto sombras dançavam ao redor da arca e os corações se aqueceram em adoração e expectativa. Uma voz ecoou na tenda, transmitindo novas instruções. As direções eram claras e desafiadoras, mas toda a assembleia estava pronta para obedecer. O povo, tomando coragem, comprometeu-se a seguir a liderança de Moisés, sabendo que a arca era um sinal de esperança e destino. Moisés, vendo a resolução do povo, sentiu seu espírito ser fortalecido. Ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que viesse. Assim, a jornada recomeçou, marcada pela fé renovada. A Arca da Aliança os guiaria à liberdade, simbolizando a aliança eterna com Deus. A multidão avança pelo deserto sob um céu azul. Arão, segurando a vara de Deus, lidera os fiéis com determinação. Diante do acampamento, o povo se ajoelha em prece, clamando por livramento e mostrando a fé que renasce em seus corações. A vara de Arão brilha sob os raios de sol. Em um momento de fé coletiva, um sussurro divino ecoa, prometendo renovação. De repente, brotam flores e folhas da vara, um sinal de vida e renovação. O povo aplaude maravilhado diante do milagre. Em meio à celebração, vozes se levantam louvando a Deus, reconhecendo o poder da fé que transforma situações. E assim, com a confiança renovada, seguem adiante guiados por Deus, em busca da terra prometida e da plena liberdade.